Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então ainda falando sobre consultas em base de dados, nós vamos ver um pouquinho mais ainda sobre outros operadores, tá? Principalmente no que concerne a questão de organização de dados, ordem de visualização, eh, como os dados eles são vistos, né? Por exemplo, como que eu consigo localizar um dado que está armazenado como nulo, né? Então, enfim, várias outras possibilidades que, dependendo do sistema, da aplicação que vocês vão utilizar, vocês vão precisar fazer esse tipo de consulta. Então, nós vamos utilizar, né, a partir de hoje, o nosso SQLite Studio para facilitar um pouquinho as consultas, até porque as consultas elas vão ficar um pouquinho maiores, né, e os códigos vão ficar um pouco maior, e vai dificultar vocês utilizarem lá no CMD. Então, para isso, né, nós vamos utilizar aqui. Eu vou colocar aqui primeiro para selecionar todos os campos, né? Selecionar todos os registros. Então, eu vou colocar select asterisco from, tá? Hospital. Então, vocês verifiquem se vocês estão dentro do banco hospitalar, né? Então, a partir daí, vocês podem digitar select asterisco from e ele vai fazer a busca, tá? Então, aqui eu vou dar vou executar aqui, né? Ele vai mostrar todos os campos. É, por exemplo, eu posso tentar localizar os dados, né, por meio por várias formas. Eu já mostrei para vocês através dos operadores relacionais, através dos operadores lógicos, a junção desses dois, né, operadores relacionais e lógicos. Nós utilizamos a busca por nome, a busca por letra, a busca por posição, né, de determinado nome. Agora, é interessante a gente ver um outro tipo de busca. Geralmente isso acontece quando nós pegamos dados de planilhas. Às vezes tem você pega uma planilha que tem vários dados e você quer pegar aqueles dados que estão armazenados em uma planilha para um banco de dados. Geralmente, os bancos de dados, né, as planilhas, elas têm alguns campos que não são preenchidos. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem alguns campos que não são preenchidos, a sua tabela ela vai receber aquele valor como nulo. Não sei se vocês lembram, mas nós lá na nossa base de dados, tá? Na nossa tabela hospital, nós criamos alguns campos not null, que não aceita nulo, né? E criamos alguns campos que aceitam, né, o valor nulo. Tá? No nosso caso, o único campo que aceita o valor nulo aqui é o nosso campo desk, descrição. Ou seja, se eu tentar inserir algum campo not null, deixar o valor em branco, né, e não inserir nada em um campo not null, ele não vai aceitar. Tá? Ele vai dar um errinho lá, vai dar uma mensagem dizendo que ele não aceita. Então, eu tenho como verificar, né, se eu pego algum dado de alguma tabela, eu posso verificar isso também dentro de uma base de dados. Claro, a gente está utilizando uma base de dados com poucos valores, né? Mas digamos que eu tivesse uma base de dados com milhões de dados, eu não teria como fazer essa busca olhando linha por linha, o registro por registro. Então a gente utiliza uma forma de verificar se os campos são nulos ou não. Eu vou utilizar ela aqui com vocês, né, e a princípio eu acredito que não tenha nenhum campo que seja nulo, mas nós vamos fazer essa verificação. Como? Tá? Vou utilizar aqui o select, né? Vou selecionar as colunas da tabela, né? Todas as colunas de hospital, tá? Onde o, a minha descrição, tá? A descrição hospital tenha recebido nulo. Por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso único campo que receba nulo, que pode receber nulo, é a descrição. Tá? Os outros campos eles não aceitam. Então eu vou colocar aqui nulo. Tá? Vou dar aqui uma busca. Tá? Ele não vai retornar ninguém. Por quê? Porque todos os campos que nós pegamos, eles estão preenchidos. Tá? Eles não são nulos. Ou, então, agora, como eu quero ter alguma coisa, eu posso trazer os campos que não são nulos, que são os not null, tá? Então, ele vai trazer todos os campos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós verificamos se tem algum campo nulo ou não, tá? Para verificar, para ser mais didático, eu vou inserir
um dado aqui, tá? Vou inserir dois dados. Eu vou utilizar aqui o insert into em hospital, tá? Eu vou escolher os campos que eu vou incluir, no caso é nome, né? Não preciso fazer isso para o ID, nome hospital, descrição hospital e vou dar um enter aqui para não ficar muito longe, conceito hospital, né? Que são os campos que eu tenho, e os valores que eu quero que ele receba, né? No caso, para nome, eu vou escolher teste, tá? Aqui eu vou deixar esse campo nulo, tá? Então coloquem nulo lá. E para o conceito eu vou colocar teste bom. Eu vou dar aqui fazer a inserção, tá? Inseri, ele afetou uma linha. Eu vou inserir mais um aqui, teste regular, tá? Então aqui ele está inserindo os dados. Olha, notem que não deu nenhum erro. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu quiser que esse campo teste regular receba nulo também, vocês vão notar que ele não vai receber, por quê? Porque o nosso campo ele é not null. Então, ó, ele já vai dar um erro aqui, ele não vai inserir esse dado, não vai afetar nenhuma. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou inserir mais um campo, né? E vou dizer que teste ótimo. Ótimo, tá? Teste ótimo. E vou inserir aqui. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, que esses campos, por exemplo, descrição, ele aceita nulo, teste não aceita nulo e nem, né, o campo nome, nem o campo conceito, eles aceitam nulo, mas a descrição aceita. Tá? Então, às vezes, quando a gente pega muitos dados de uma determinada planilha, por exemplo, uma planilha do Excel, e a gente transporta ela para uma base de dados, às vezes os dados eles vêm faltando, né? Então eles são inseridos nesses campos que aceitam nulo. Para verificar se eu tenho um campo que aceita nulo, nós vamos utilizar aquela nessa busca, né? Então é select, eu quero selecionar todos os campos, todas as colunas, a partir de hospital, né? De hospital, onde a nossa descrição de hospital seja, né, nula. Eu vou buscar agora. Tá? Então ele trouxe, ó. Ele só trouxe esses três campos, né, o 225, 226 e 227, com o nome teste, o campo descrição nulo, teste regular, o teste bom, teste regular e teste ótimo, que foram os únicos que nós inserimos. Se eu colocar aqui para que ele possa trazer os que são not null, ele vai trazer todos os outros campos, tá? Com exceção do último. E se eu colocar aqui para que ele traga todos sem restrição, tá? Ele vai buscar os dados aqui sem nenhuma restrição e vai trazer todos os campos que nós temos, incluindo os que têm campo nulo, tá? Então isso é interessante, vai depender de como você quer realizar essa busca, tá? Aproveitando aqui também, eu posso utilizar aqui uma ordenação, eu posso ordenar meus campos, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui o order by, tá? Eu quero que ele ordene, né? Eu quero que ele ordene a minha busca de hospital, por exemplo, pelo campo ID. Pelo campo ID hospital. Tá? Então, quando eu colocar ele para executar aqui, tá? Ele vai selecionar todos os campos e vai organizar pelo ID hospital. A gente não nota muita diferença porque ele continua trazendo na ordem 1, 2, 3, 4, né? Mas, por exemplo, eu posso colocar assim, eu quero que ele ordene pelo campo ID hospital na ordem ascendente, por exemplo. O ascendente é o que a gente já tem, né? Tá? Na ordem ascendente. Tá? Ele vai trazer assim. Tá? Mas eu quero que ele mostre na ordem descendente. Tá? Desk. E ele vai mostrar, tá? Do último
para o primeiro, de acordo com o ID que a gente tem. Tá? Eu posso colocar isso também para um campo que recebe valor do tipo string. Por exemplo, eu quero que ele organize por nome. Quero que ele organize por nome de hospital. Quero que ele organize por nome, mas ele traz, né? Ele traz ele por letra, tá? No caso, ele vai começar com os nomes que iniciam com a letra A, certo? Então, se eu colocar aqui, no caso, o desk, né, que era o que a gente tinha acabado de colocar, ele vai trazer de uma outra forma. Tá? Ele traz em ordem contrária de nome. Tá? Então, aqui nós vimos também o order by. Tá? Uma outra coisa também que a gente pode fazer, pessoal, é realizar cálculos dentro da nossa tabela. Tá? Por exemplo, eu posso fazer, verificar, né, o máximo, o mínimo, eu posso fazer a soma dos dados que tem. Né? Por exemplo, eu posso verificar aqui qual é o valor máximo do meu ID. Né? Isso pode acontecer também, por exemplo, a gente vai utilizar o ID porque é o único numérico que nós temos. Mas eu poderia ter uma coluna chamada preço, poderia ter uma coluna chamada nota, enfim. Né? Então eu posso verificar aqui, eu posso colocar, por exemplo, o select. Né? Select. Tá, o select max. E o campo que eu quero que ele traga. Né? No caso do meu campo aqui, eu quero saber o ID hospital, né? De hospital. Tá? Eu vou verificar aqui. Então ele vai trazer para mim aqui, ó, que o máximo, o valor máximo de hospital, né, no meu caso, meu ID hospital, é o nosso 227. A mesma coisa eu posso verificar o mínimo, tá? Eu posso utilizar a mesma cláusula para verificar isso aqui. Eu quero saber o máximo e eu quero também saber o mínimo de ID hospital, tá? Então eu vou só continuar aqui, ó, o mínimo é 1 e o máximo é 227, tá? Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer uma soma, tá? Verificar qual é o total dos dados que a gente tem. Por exemplo, eu posso querer somar o total dos IDs que tem. Então eu vou só substituir aqui. Tá? Isso aqui são funções, na verdade. Então a sum, que seria a soma, eu quero que ele some todos os meus ID hospital. Tá? E ele vai dar esse resultado aqui. Tá? 25.878. Quer dizer que ele somou do 1 até o nosso último valor. Eu posso também realizar médias utilizando o AVG. Né? Então eu só vou trocar aqui, né? Vou substituir isso aqui por um AVG. Tá? Que é o que realiza a média. Tá? Então eu vou fazer a média do meu ID. Então, lembrando que isso aqui nós estamos utilizando o ID porque é o único campo numérico que nós temos, mas poderia ser também um preço, uma nota, enfim. Tá? Então, vamos fazer aqui a média. Tá? A média de todos aqueles valores lá é 114. Tá? Eu posso também fazer uma contagem. Né? Por exemplo, eu posso fazer uma contagem de letras. Eu posso, por exemplo, pegar aqui... eu quero contar quantas palavras começam com a letra A. Por exemplo, quantos nomes começam com a letra A. Então, eu posso utilizar aqui o count. Tá? Vou selecionar todos os campos de hospital, onde o nome hospital, like, né, inicia com a letra A. Vou colocar a porcentagem aqui, tá? E vou executar. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou selecionando, né, para que ele conte todos os campos a partir do hospital, onde o nome, né, inicia com a letra A. Eu vou dar fechar aqui. E ele vai contar para mim aqui, ó. 12 iniciou com a letra A.
Tá? Se eu quiser verificar aqui, vou selecionar aqui só nomes para eu fazer essa contagem. Então, nome hospital, tá? Onde o nome hospital inicializa com a letra A. Vamos ver aqui, tá? Vamos contar. É justamente a quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então, são os 12, ele fez a contagem de quantos começam com a letra A. Aí, note que aqui a gente já está aumentando a nossa busca, né? Nós utilizamos aqui um contador, né? Ele fez uma contagem, né? Nós utilizamos o coach aqui, né? Nós utilizamos uma, uma cláusula, né? Uma restrição que nós colocamos, e utilizamos o like para dizer, por exemplo, para ele separar para a gente aqui, né? Quais são as linhas que tem a letra A. Tá? Então, aqui no nosso caso, quando ele faz a contagem, ele contou que eu tenho 12. Tá? Eu tenho 12 registros, né? Que, dentro de nome hospital, que inicializam com a letra A. Tá? Uma outra coisa também que eu posso fazer, tá? Dentro dessa etapa de busca, é localizar algumas coisas de forma distinta. Por exemplo, eu tenho vários hospitais, né? Eu tenho vários hospitais que têm o conceito bom, tenho vários hospitais que têm o conceito excelente, né? Se eu, por exemplo, quiser localizar, né? Se eu quiser localizar, por exemplo, quantos conceitos que eu tenho, tá? Quantos conceitos que eu estou utilizando, por exemplo, eu tenho bom, excelente, muito bom, regular, teste. Então, quantos conceitos eu estou utilizando? Então, se eu quiser saber quais os dados que não se repetem, né, eu posso utilizar um outro comandinho que chama-se distinct, tá? Ele vai fazer a distinção entre os valores. Por exemplo, quero que ele selecione de forma distinta os conceitos, conceito hospital, tá? De hospital, tá? E eu vou buscar aqui, tá? Ele vai trazer para mim todos os que eu estou utilizando. Ó, eu estou utilizando o muito bom, o muito bom, escrito de forma separada, tá? Vocês notem aqui, ó, que ele vai trazendo esse formato, porque os nomes eles são diferentes, tá? Eles têm algum espaço, alguma coisa que separa eles, por isso que ele está trazendo dessa forma. Então, ele está trazendo lá o muito bom, bom, muito bom, excelente escrito de uma outra forma, muito bom escrito de uma outra forma, teste escrito de uma outra forma. Então, a ideia inicial é que eu estou utilizando os nomes que significam a mesma coisa escrito de forma diferente. Geralmente isso aqui é um espaço, é uma letra, né, por exemplo, aqui é uma letra maiúscula, letra minúscula, tá? Então, isso aqui ajuda a gente a modificar depois. Quando nós formos fazer o update, já sabemos que precisamos mudar isso aqui. Tá? Então, tem uma outra forma também. Né, aqui o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso select distinct e trouxemos, né, quais são os valores que eu estou utilizando para fazer a avaliação. Uma outra coisa que eu posso fazer também, por exemplo, digamos que eu queira saber quantos hospitais, né, que têm conceito bom. Tá? Eu quero saber quantos hospitais que têm conceito bom. Então, eu vou fazer aqui, ó, select count, né? Tá? Eu quero saber quantos hospitais from hospital onde o conceito seja bom, né? Então, igual a bom, tá? Então, eu vou colocar aqui para mostrar. Eu tenho 74 hospitais que sejam bons, tá? Mas aí, digamos o seguinte, eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero que, além dele mostrar esses 74 hospitais, eu quero que ele
né? Eu quero que ele me diga de forma separada, por exemplo, agrupe esses 74 hospitais. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou, por exemplo, selecionar o ID do hospital, tá? Eu vou selecionar o ID do hospital, tá? O nome do hospital, e vou fazer uma contagem, vou dar um Enter aqui para ele não ficar muito grande, tá? E vou querer que ele conte para mim quantos hospitais que tem o conceito bom, tá? Ele trouxe apenas um. Notem que ele está dizendo que eu tenho 74, né? E ele trouxe apenas o final aqui. Mas eu quero que ele faça um agrupamento, tá? Eu vou pedir aqui que ele faça um agrupamento, group by. Quero que ele agrupe esses valores aqui pelo meu ID, tá? Pelo ID do hospital. Vou dar um Enter aqui para ele ficar visível, tá? Vamos ver como é que vai ficar, tá? Então aqui, ó, ele pegou para mim os 74 hospitais, tá? Justamente ele trouxe os 74 hospitais e além dele trazer os 74 hospitais, ele trouxe para mim todos que têm o agrupamento, né? Eu agrupei eles pelo ID, né? E trouxe para mim todos os hospitais que têm o conceito igual a bom, tá? Se eu pegar e fizer uma outra consulta aqui, por exemplo, se eu pegar e eu quero que ele traga, ao invés de bom, eu quero que ele traga like, né? Os que têm, os que terminam, por exemplo, com a letra E. Tá? E aqui pode ser maiúsculo ou minúsculo. E eu quero que ele agrupe para mim, tá? Ele já mudou, ele já está trazendo os que têm, né, agrupado pela letra E. Tá? E eu estou contando todos, tá? Quantas linhas eu tenho selecionadas, eu posso verificar aqui, né? Eu quero que ele conte para mim quantos que são excelentes sem fazer o agrupamento. Eu vou tirar esse agrupamento aqui por enquanto, tá? E eu quero que ele faça o seguinte, eu quero saber quantas que são. Eu sei que para bom eu tinha 74 e para excelente eu vou ter quanto, tá? Tenho 72 para excelente. Então, eu quero que ele mostre esses 72 agrupados. Tá? Então, aqui a gente está utilizando o tal do grupo by, tá? Para quê? Para que ele mostre quais são esses, né, que são os que recebem o conceito excelente. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Opa, grupo by. E deu hospital, tá? Agora deu certo. Agora ele trouxe aqui, ó, tá? Então ele trouxe o 72. Eu posso fazer o teste também, tá? E verificar, por exemplo, os que terminam com a letra M, né? Os que terminam com a letra M, eu acho que eu tenho aquele ruim, né? Tá? Ah, tem os bons também, né? Está juntando o bom com o excelente. E eu quero trazer ainda mais um campo, né? Para ficar mais visível ainda, eu quero que ele mostre o conceito de hospital também, para ficar melhor visível. Tá? Eu quero que ele mostre o conceito de hospital, tá? Então ele vai trazer aqui, ó. Ó, ele trouxe todos que são excelentes. Tá? Então, nesse caso, nós temos 72. Eu quero que ele traga todos que terminam com R. Tá? Vamos ver se tem algum que termina com R. Só tem um, que é o teste regular. Todos que terminam com M. Tá? Os que terminam com M vai desde muito bom até teste bom. Tá? Então, basicamente seria isso, né, que nós veríamos sobre a parte de agrupamento. No nosso caso aqui, por exemplo, nós estamos agrupando uma busca, por exemplo, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que eu tenho uma determinada quantidade de conceitos que terminam com a letra M, tá? Mas eu quero saber quantos que são, né? Por isso que eu utilizei o count, que ele está contando, quantos que são, tá? E, além de saber quantos são, eu estou agrupando, tá? Eu estou agrupando esses dados através do ID hospital. Tá? Então, geralmente, a gente precisa
melhorar as nossas buscas, né? Por enquanto nós estamos fazendo busca dentro de uma determinada tabela só. A partir do próximo vídeo nós vamos fazer busca dentro de mais tabelas, tá? E a partir de então vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá? Mas aqui nós já começamos a melhorar, começamos a refinar mais as nossas buscas, tá? Então, por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.